Gente, olhando para o que Deus está fazendo entre nós, na Oceânica de uma maneira geral, nós ficamos encantados, como o Senhor tem sido bom. A gente se maravilha diante das obras de Deus, diante da sua graça. Nós temos visto tantas pessoas conhecendo a Jesus através das células, através do ministério da igreja. Nós temos visto pessoas sendo transformadas, nascendo de novo. Gente, quanta coisa boa Deus tem feito entre nós. Fala a verdade, a nossa vontade é louvá-lo, adorá-lo continuamente, não é não? Você não tem vontade assim? Pô, tem aquele louvor todo, a gente está junto, cantando, adorando. A nossa vontade é que isso não pare, é que não acabe. Seria muito bom se fosse possível nós prestarmos um culto ininterrupto a Jesus, em que a gente pudesse ficar louvando sem parar, horas e horas, dias e dias, quem sabe até por toda a eternidade. Então, assim, estamos felizes de ver aquilo que o Senhor Deus tem feito entre nós. Então, diante dessa realidade que nós estamos experimentando, nós olhamos para o futuro da Igreja Oceânica e, com certeza, com muita esperança. Nós olhamos para o futuro da igreja, acreditando, por exemplo, que num futuro breve, nesse ano ainda, nós acreditamos que muitas células vão se multiplicar, se não todas. Não porque o número vai aumentar, mas porque isso significa, nem vou ficar repetindo isso todas as vezes que a gente falar de multiplicação, crescimento e tal, mas porque isso significa pessoas que estão deixando de ir para o inferno e estão indo para o céu. Pessoas que viviam angustiadas, aflitas, atormentadas, e agora o seu coração está tomado de paz, resultado da ação direta de Deus no nosso meio e na vida dessas pessoas. Por exemplo, eu estou já preocupado com o módulo de conexão que nós vamos fazer em março, porque eu não estou vendo lugar na igreja onde vai caber tanta gente convertida, gente sendo tratada, gente querendo se comprometer com Jesus. A cada retiro que nós fazemos, é maior o número de gente que quer vir, a lista de espera, nem sempre essa lista de espera consegue ser satisfeita. Muita gente tem ficado de fora nos retiros, porque a gente não consegue lugar para a gente acomodar 1.000 pessoas, 1.200 pessoas. Então, gente, vejam só, não passa nem de leve pela nossa cabeça, pelos nossos pensamentos, que possa vir a acontecer uma desgraça entre nós, que faça com que a igreja oceânica venha a adoecer. Não passa nem de leve na nossa cabeça ideias no sentido de que esse quadro que a gente está vivendo possa ser revertido, a igreja possa vir a esfriar, adoecer e até mesmo morrer e acabar. Gente, uma coisa chocante que enche o meu coração de temor é saber que ao longo da história da igreja, outras comunidades parecidas viveram avivamentos iguais aos que a gente tem passado, maiores do que o que a gente tem experimentado, mas por alguma razão, um dia, isso acabou naquelas comunidades. Isso mesmo, chocante assim, simplesmente acabou e ponto final. Em 2011, um grupo da igreja teve a oportunidade de conhecer as igrejas da Ásia, as chamadas 7 igrejas do Apocalipse. Nós lemos hoje de manhã a carta de Jesus à igreja de Éfeso, que está em Apocalipse, e ali, Éfeso é uma dessas 7 igrejas da Ásia. Tem outras 6. Então, nós tivemos a oportunidade de visitar essas igrejas. Então, sabe o que você vai ver quando você chega ali, atualmente, hoje na Turquia, e vê essas igrejas? Sabe o que você vê
na igreja de Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia, etc., sabe o que você vê? Um monte de ruínas. Hoje, quando você visita esses lugares, a única coisa que tem são ruínas que sobraram de um tempo que um dia foi glorioso. Um dia, essas comunidades, elas foram gloriosas e intensamente usadas por Deus. Agora, como eu falei rápido, talvez você não tenha observado, mas eu falei as 5 igrejas que tiveram repreensão. Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Laodiceia. Essas igrejas foram repreendidas por Jesus, exortadas por Jesus. Mas 2 igrejas, Esmirna e Filadélfia, não sofreram nenhuma repreensão. Mesmo assim, quando nós visitamos esses lugares, não havia uma igreja solidamente constituída. As pessoas, os cristãos, não estavam mais lá. Hoje, é o islamismo, com todos os absurdos que ele comete, é quem domina o coração e a ideia dos turcos, das 7 igrejas, que um dia foram cheias do Espírito Santo. Então, gente, a questão que vem ao meu coração, e que eu queria que viesse ao coração de vocês também com muita intensidade nessa manhã, é essa pergunta: por que que isso acontece? O que leva uma igreja que um dia foi alvo de um grande e tremendo mover de Deus? O que leva uma igreja que um dia foi um instrumento poderoso nas mãos de Deus para salvar, transformar, curar, libertar as pessoas? O que leva uma igreja cheia do Espírito, cheia de vigor? O que leva igrejas tão relevantes e influentes como foram essas igrejas citadas? Igrejas que impactaram a seu tempo a sua geração, que ganhava amigos para Cristo, arrancava as pessoas das trevas, trazia para o reino de luz, era instrumento de Deus para transformar a vida dessas pessoas. O que leva comunidades assim a se tornarem irrelevantes, e tão irrelevantes a ponto de um dia desaparecer? Gente, eu acredito que esse processo que faz com que uma igreja viva, cheia do Espírito, chegue à morte, é um processo lento, gradual, e por isso, por ser um processo lento e vagaroso, por isso talvez as pessoas desse lugar tenham dificuldade de identificar que esse processo já começou, e por isso não fazem nada, e o processo continua até que finalmente morre. No início, as pessoas desses lugares, elas eram apaixonadas completamente por Jesus, demonstravam isso claramente. Não tinha tempo ruim para esses irmãos celebrarem o Senhor, nada os impedia de fazer sua devocional diariamente. Eles oravam, liam a Bíblia, tinham comunhão, testemunhavam, pregavam o Evangelho continuamente. Na verdade, eles viam essas coisas não como uma obrigação chata, penosa, desagradável que eles tinham que exercer, mas eles viam isso como algo tão imprescindível. Buscar a Deus, testemunhar, evangelizar, para eles a seu tempo era algo tão imprescindível, tão necessário, quanto era beber, comer e respirar. Ora, gente, nós sabemos que hoje em dia há cristãos na África que andam 4, 6, 8 horas, a noite inteira, para participar de um culto num determinado lugar. Esse culto, ele não vai durar menos do que 4 horas, 8 horas, e depois ele volta outras horas, tantas, a pé, para sua aldeia, para sua casa. E quando ele olha todo esse sacrifício de andar uma noite inteira,
de passar um dia inteiro celebrando a Deus e voltando para sua casa, outro dia inteiro caminhando. Ele olha para tudo isso, não como se ele fosse um pobre coitado, mas como alguém que foi buscar o seu Deus. E ele olha isso e fala, diante do que eu recebo ali, a possibilidade de adorar a Deus com os meus irmãos, diante da palavra de Deus que ali é pregada, tudo isso vale muito a pena. Eu faria de novo quantas vezes forem necessárias. Eu vou buscar o meu Deus aonde ele se fizer encontrar. E terá valido a pena todo e qualquer sacrifício. Há algum tempo atrás, viralizou na internet um vídeo de um avião chegando numa tribo em Papua Nova Guiné, com um carregamento de Bíblias. Toda a aldeia, e é uma aldeia muito grande, que falando aldeia dá a impressão assim, de meia dúzia de pessoas, mas não, é uma cidade no meio do nada. Então, toda a aldeia parou para assistir aquele carregamento de Bíblias chegando. E no momento que aquele carregamento chega e é entregue, as pessoas começam a celebrar, pular, cantar e exultar. Eles receberam a palavra de Deus. Aquilo que Deus queria revelar aos homens está escrito num livro. E para eles esse livro é de enorme valor. É um tesouro de valor inestimável. Eu nunca vou me esquecer da história do Ronaldo Lidório evangelizando os concombas. Gente, para evangelizar, para alguém evangelizar uma tribo não alcançada, é um trabalho gigantesco, brutal. Sinceramente, gente, eu canso, chego a desistir antes mesmo de tentar, diante de tanta coisa que precisa ser feita. O que o Ronaldo Lidório fez? Ele chegou, começou a se relacionar com os concombas, estudou a língua concomba. Eu não consigo aprender nem inglês. Você imagina se eu for aprender a falar concomba. Aí, aprendeu a falar o concomba, criou o alfabeto concomba, fez um curso de alfabetização para os concombas na sua própria língua, e aí ele começou a traduzir os livros, a Bíblia. Primeiro traduziu Mateus, depois traduziu Atos, depois traduziu Romanos, de maneira que os concombas evangelizados pudessem começar a ler e a se alimentar espiritualmente por si próprios. E aí, num determinado dia, o Ronaldo Lidório está sentado debaixo de uma grande árvore, já a essa altura, com uma igreja solidamente formada nessa tribo. Então ele disse que estava reunido ali com 4 pastores já ordenados, 12 presbíteros, falando da palavra de Deus, e um daqueles líderes da igreja falou, olha, Ronaldo, se Deus tem despertado esse temor aqui, esse desejo de santidade, se Deus aqui atua no nosso meio com tanto poder, e nós só temos 3 livros traduzidos para a nossa língua, ele disse, imagina o povo dos 66 livros. Ronaldo, aqui só você pregava o evangelho, e Deus fez tantas maravilhas. Imagina lá na sua terra, Ronaldo, aonde tem milhares e milhares de pastores, aonde eles têm toda a Bíblia à disposição deles. Fala assim, seu povo deve ser tremendamente santo. Seu povo, Ronaldo, deve ser tremendamente missionário. Gente, não são os grandes escândalos que fazem a igreja adoecer. Não são os grandes escândalos, os grandes pecados que adoecem a igreja. Se um líder rouba a igreja,
se um líder cai em adultério, se um líder comete um pecado abominável, é claro que a igreja sofre, mas o pecado desse líder é tão evidente que não chegará a tornar aquela uma igreja doente, pelo menos se a igreja for efetivamente sadia. Uma igreja sadia vai afastar esse líder das suas funções, vai colocá-lo sob disciplina, a igreja vai tomar conhecimento do que está sendo feito com aquele líder, de maneira que a igreja continuará caminhando e crescendo no temor de Deus. Mas como eu disse há pouco, o processo que leva uma igreja a adoecer e a morrer é lento e gradual, e esse processo ocorre sem que as pessoas percebam. São os pequenos pecados que se infiltram de maneira imperceptível, discreta, sutil, sem que a pessoa se dê conta, a sua alma vai sendo envenenada, a sua relação com Deus vai sendo enfraquecida, a sua vida espiritual está adoecida. Então, como um vírus mortal, o pecado se instala sorrateiramente, sem que a pessoa se dê conta. O pecado vai dominando o coração, vai subjugando a pessoa, ela vai voltando a ser escrava, até o momento em que, sem perceber, a morte espiritual toma conta da sua vida. Agora, nós falamos de pequenos pecados. No entanto, algumas vezes esse processo todo começa com algo que nem mesmo pode ser dito que isso é pecado. Mas veja, gente, uma vida excessivamente tranquila, a ausência de problemas mais sérios, as facilidades da vida contemporânea, a vida tão confortável que a maioria de nós aqui com certeza tem, nos leva a relaxar na nossa dependência de Deus. Nós temos tanto que esse sentimento de dependência de Deus se torna fragilizado. A nossa busca com Deus, ela não é mais tão intensa como se efetivamente precisássemos o tempo todo, como alguém precisa de ar para respirar. Para muitos, a relação com Deus deixa de ser uma necessidade vital para se tornar apenas uma opção conveniente. Se eu estiver me relacionando com essa igreja aqui, meus filhos vão ter uma boa educação, o Oceânica Kids vai ajudar a educar meus filhos. Eu conheço algumas pessoas aqui que são legais, são bacanas, são gente direita, então é conveniente eu crer em Deus. Eu não estou vendo o meu relacionamento com Deus como uma necessidade vital. Eu estou aqui porque é legal, eu estou aqui porque é maneiro, eu estou aqui porque é conveniente para mim estar com a minha família e educando meus filhos num lugar legal. Irmãos, vocês me perdoem aqui repetir, eu já contei para vocês a história da rã na chaleira, né? Quando uma rã é colocada em água fervente, ela imediatamente pula, porque ela percebe que foi colocada num ambiente hostil, nocivo para ela. Ela não pode ficar ali. Então, eu já fiz essa brincadeira, vou fazer de novo, não faça essa experiência em casa, né? De botar a rã numa chaleira fervendo. Crianças, não botem uma rã numa chaleira fervendo. Não botem. Mas, se a rã é colocada numa chaleira já pelando, gente, claro, o bichinho vai morrer, né? Então, vamos desconsiderar isso. Mas ela vai perceber que aquele lugar é algo terrível, é algo para o qual ela não foi feita para aquilo. Ela tem que sair de lá, e ela vai dar um jeito e vai se espernear até conseguir sair ou morrer cozida. Mas se um bicho como a rã
é colocado num lugar, e esse lugar, essa água é aquecida lentamente, a rã não percebe o que está acontecendo. Ela continua apática. A água está subindo de temperatura, a coisa está ficando quente, mas ela continua apática, ela continua inerte, ela continua imóvel, ela não reage, ela não consegue ver que a coisa está ficando perigosa, a situação está ficando crítica. Se não tomar uma decisão, se não sair dali, se não houver uma mudança de postura, ela não consegue perceber que vai morrer. E ela fica e efetivamente morre. Sabe o que acontece, gente? Há muito tempo que essa rã está na chaleira. Eu pergunto para vocês, eu afirmo para vocês, ora, se os africanos andam horas e horas no meio do nada para assistir a um culto que duram horas e horas, não é verdade que no Brasil, muitas vezes, nós deixamos os nossos carros confortáveis na garagem para ficarmos assistindo programa de televisão, jogo de futebol, corrida de Fórmula 1, ou qualquer outro lixo que a televisão nos apresente? Não é verdade que se em Papua Nova Guiné as pessoas param para assistir a chegada da palavra de Deus como um grande evento a ser celebrado por toda aquela pequena cidade? Não é verdade que nós temos nas nossas casas Bíblias sobrando? Não é verdade que nós temos Bíblias e mais Bíblias disponíveis, mas não as lemos, não lhes damos o devido valor? A Bíblia muitas vezes é um livro simplesmente jogado em alguma prateleira, e para os supersticiosos é um amuleto que fica aberto, provavelmente no Salmo 91, em cima de um móvel, para impedir chegada de maus olhares, maus espíritos, ou coisa assim. Para nós a Bíblia é totalmente acessível, e talvez por isso esteja funcionando com a gente a infeliz, mas verdadeira lei da oferta e da procura. Nós temos tanta oferta de Bíblia, que para a gente ela não tem tanto valor. São tantas as Bíblias à nossa disposição, que nós desprezamos o seu valor. Deixamos para ler quando tivermos tempo. Eu vou ler minha Bíblia depois que eu terminar de colocar a série do Netflix em dia. Eu vou ler minha Bíblia depois que eu assistir os capítulos da novela que ficaram para trás. Vou ler minha Bíblia depois de ver novela, me inteirar nas mídias sociais, navegar pela internet. Então, depois que eu fizer tudo isso, se sobrar um tempo, eu dou uma lidinha na minha Bíblia. Gente, olha só, na Igreja Oceânica nós fazemos 2 vigílias por ano, se é que a gente pode chamar isso de vigília. A gente se reúne 10, meia-noite e meia, a gente já acabou, né? Fazemos 2 por ano. O que impede uma pessoa de participar de 2 noites por ano de oração junto com a sua igreja? Nós fazemos 4 fins de semana de treinamento. Mas olha só, não é que a gente faz 4 fins de semana de treinamento intenso, dedicado, zeloso, porque a gente estuda muito a palavra. Não é por isso. É porque nós não temos mais a escola bíblica dominical que aconteceria toda semana, domingo após domingo. Então nós substituímos um modelo de estudo semanal por um modelo de estudo concentrado no fim de semana de treinamento. Cara, olha só, a gente está falando 4 fins de semana por ano. Vão restar para você 48 para você fazer o que você quiser durante o resto do ano todo. O que impede um cristão de estudar a Bíblia seriamente, profundamente, num fim de semana, se nós só temos essa oportunidade 4 vezes por ano? Então, gente, a falta de cuidado com a alma, um relacionamento negligente da nossa parte com Deus, está criando uma geração de cristãos fracos e adoecidos.
Sabe como a gente vê isso? Muitos não se sentem mais chocados e ofendidos pelas imagens das novelas que entram dentro da nossa sala, com os nossos filhos do lado, com as crianças assistindo. Sabe como a gente sabe que a gente precisa, talvez, dar uma acordada? Irmãos, vejam, quando a gente fala de novela, não estamos falando da novela, daquelas novelas turcas que o SBT passa, aquelas novelas mexicanas, de um canal de televisão que ninguém assiste, que é aquela coisa lá do romance. Assim, minha opinião pessoal é o seguinte, é perda de tempo, mas tudo bem, outras coisas também são perdas de tempo, a gente acaba fazendo. Não, eu estou falando dessas novelas aonde são expostos casos de pedofilia, abuso infantil, transgênero, homossexualismo, adultério, e agora até incesto. Até incesto. E essas novelas nunca apresentam essas coisas como algo a ser, algo repulsivo, algo a ser um exemplo negativo. Não. O homossexual é o herói. O retrógrado, o que não sabe o que é amar, o digno de realmente assim, de repulsa, é o crente. Mostra uma novela que apareça um crente normal, um crente que trabalha de maneira normal, um crente que conversa de assuntos normais, um crente que tem uma família normal numa novela. Me mostra uma. Mas não, o herói é o transgênero, o bacana é o gay, a heroína da novela é a lésbica. Olha só, gente, como a gente não tem se indignado com isso? Como a gente continua ligando nesse lixo como se já estivéssemos anestesiados? É uma coisa normal, plenamente aceitável. Como é possível? Não estranhamos mais. Vocês percebem que eu estou aqui mordendo a língua, não citei nenhum canal até agora, nenhuma emissora até agora, né? Mas vejam só, como nós não estranhamos esse lixo dessas reportagens pseudocientíficas, mas que na verdade são completamente tendenciosas e que estão a serviço desses grupos LGBT. Gente, como que a gente não se indigna com isso? Como a gente não se revolta com isso? Como a gente não toma uma atitude para valer? A mídia insiste tanto com esse tipo de coisa, isso daí vai dando a impressão de que é normal. E aí o que acontece? Vai sendo empurrado goela abaixo, e os crentes desatentos vão engolindo tudo, lambendo os beiços, se deliciando. É um efeito, obrigado. Quem preparou o efeito? Aí, tá vendo? Isso daí é para dizer assim, a coisa está ficando preta, esse mundo tenebroso. Olha só, gente, daqui a pouco essa nuvem preta vai parar sobre nós. Pô, brigadão, Dan, valeu o efeito aí que vocês prepararam para esse momento. Eu esqueci de dizer para vocês, entra agora, mas você estava atento e ligou. Aí, gente, sabe o que é pior do que tudo? É que a situação acaba se invertendo e ao invés dos irmãos criticarem essas mídias, criticarem essa postura, a situação inverte. E as pessoas começam a nos criticar. Elas criticam os pastores, cristãos. Quando nós pegamos pesado, quando nós tratamos esses assuntos biblicamente, cristãos se levantam contra nós e começam a nos apelidar de intransigentes, legalistas, sem amor, sem misericórdia, hipócritas, etc. e etc. Isso porque pregamos a Bíblia. Eu ainda me surpreendo, para mim ainda não é normal o grande número de pessoas que se dizem cristãs e de uma maneira absolutamente desatenta
curtem, apoiam, aplaudem esse tipo de comportamento que é severamente condenado por Jesus. Nossa hora devocional de hoje foi Apocalipse 2, de 1 a 7. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no início. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Éfeso era uma igreja assim, era uma igreja ativa, era uma igreja dedicada, perseverante, zelosa pela doutrina, mas era uma igreja que tinha deixado de amar o Senhor. Eu pergunto para vocês, para que serve uma igreja que não ama o seu Deus de todo o seu coração? Para que serve uma igreja que não ama o seu Deus? Qual o sentido de ser uma igreja ativa, zelosa, dedicada, perseverante, mas que não ama o seu Deus? E veja, irmãos, nós conhecemos o versículo que diz que se Deus é por nós, quem será? Como é que é? Se Deus é por nós, mas e se Deus for contra nós? Porque ele diz no verso 4, contra você, porém, eu tenho isso. Você abandonou o seu primeiro amor. Na Igreja Oceânica já amadurecemos o conceito de que igreja não é o lugar onde nos reunimos, mas são as pessoas. Então, dizer que uma igreja morreu significa dizer que os cristãos que se reuniam em determinado lugar se tornaram indiferentes, descuidados com seu relacionamento com Deus. Mas se nós dissermos todos os cristãos, todos na verdade não é ninguém. A verdade é que quando nós dizemos que uma igreja morreu, que uma igreja adoeceu, isso significa que cada um adoeceu, cada um esfriou, cada um se tornou negligente, de maneira que Deus, a seu tempo, procurou um que pudesse usar para reverter aquele quadro, mas não achou. A partir do momento em que cada um deixa de ser cuidadoso com o seu relacionamento com Deus, a igreja adoece e, se não despertar a tempo, certamente morrerá. O problema não é de todos, o problema é de cada um. No último domingo, nós falamos sobre as últimas horas do Senhor. No último domingo, eu descrevi para vocês, com detalhes, como foi a última ceia. O que Jesus sofreu e passou no Getsêmani? O falso julgamento, a humilhação, a aflição. Falamos da angústia de Jesus diante do rompimento da sua comunhão com o Pai. Falamos do horror de Jesus na cruz e da solidão que ele enfrentou. Aí eu pergunto para vocês, diante de tudo que Jesus fez por nós naquela cruz, gente, como a falta de energia ia impedir a gente de adorar. Diante do que Jesus fez, gente, como nós deixaríamos de louvar o Senhor? E aí eu volto a perguntar a vocês, o fato de um dia estar fazendo sol, isso seria justificativa para nós não irmos ao fim de semana de treinamento? Hoje está sol, eu vou para a praia. Ou, o retiro mudou de lugar, e o hotel que eu queria ficar não é tão pertinho, então ficou muito longe. O retiro ficou muito longe, o hotel não é tão pertinho.
diante do que Cristo suportou por nós, isso faz algum sentido? Isso é justificativa? Era para ser assim? Da última vez que eu fui na célula, eu queria falar, mas me cortaram. Eu estou magoado, não volto mais na célula, não. Gente, diante da cruz, você acha que isso é justificativa? Diante do que o Senhor realizou por nós na cruz do Calvário? Meus irmãos, existe alguma coisa gravemente errada com a vida cristã de algumas pessoas no século 21. Isaías 53 descreve profeticamente o que Jesus sofreu naqueles instantes finais da sua vida. Ele descreve a angústia, como foi falado, os últimos momentos, as últimas horas, a angústia da cruz. Mas Isaías termina dizendo que o Senhor, ele olharia para o resultado do seu trabalho e ficaria satisfeito. Aí eu queria perguntar para você, quando Jesus considera tudo que ele enfrentou naquele momento, que não é necessário repetir, quando Jesus foi para a cruz, e hoje ele olha para a sua vida, ele fica satisfeito? Jesus diz: valeu a pena tudo que eu passei por eles, por ele? Não, valeu a pena, eu faria de novo, se fosse necessário, eu morreria por eles mais uma vez, e quantas vezes fosse na cruz. Olha para o seu coração, você acha que essa pergunta faz sentido para você? Jesus pensaria assim? Então vamos a algumas aplicações, para a gente terminar. Primeira aplicação, que a gente precisa fazer urgentemente. Eu joguei de propósito só para dizer, olha como nós suamos, né? Nosso trabalho é árduo. Mas, gente, primeira aplicação, procure identificar o menor dos pecados e abandone-o imediatamente. Procure identificar o menor dos pecados e abandone-o imediatamente. Você deve ter ouvido falar de um prefeito de Nova York chamado Rudolph Giuliani. Governou Nova York de 1944 até 2002. Ele ficou famoso pelo que ficou conhecido como a política de tolerância zero. Essa política de tolerância zero levou os índices de criminalidade de Nova York de índices alarmantes para índices surpreendentemente baixos. A política de Rudolph Giuliani se baseou na teoria de dois sociólogos, chamada a teoria da janela quebrada, que foi desenvolvida na década de 80. O que essa teoria da janela quebrada diz? Ela diz o seguinte: se uma janela de um prédio for quebrada e não for consertada, logo outras janelas estarão quebradas. E num prédio com todas as janelas quebradas, ou com a maioria das janelas quebradas, atrás desse prédio vem os pichadores, que vão pichar o prédio. E atrás dos pichadores vem o tráfico de droga, a prostituição e todo tipo de crime. Se uma janela quebra e ela não é consertada, e se foi quebrada intencionalmente, quem a quebrou não for punido, a ideia passada é que ninguém se importa. Não tem problema quebrar janelas. E com essa mensagem de que não há problema, então se passa a ideia de que qualquer tipo de vandalismo, qualquer tipo de mal feito, me perdoe se você lembrou de alguém nesse momento, mas assim, qualquer tipo de atitude assim é tolerada, é permitida, não será punida, não haverá penalidade, não tem problema.
Então, Rudolph Giuliani pegou essa teoria e aplicou na questão da criminalidade de Nova York. Como ele fez isso? A política foi assim: se um rapaz pular a roleta do metrô, levem ele preso, ele vai para a cadeia. E por que faziam isso? Porque ele era um cara muito mau? Não. Ele entendia o seguinte, de acordo com essa teoria que eu expliquei há pouco. Se ele pula a roleta do metrô e ele não é preso, penalizado de alguma maneira por isso, a ideia que ele vai ter é de que ninguém se importa, não tem problema. E isso certamente o levará a se tornar um perigoso criminoso, um perigoso assaltante. Então, o que ele fez? Ele deu uma ordem: olha, tirem todas as carcaças de carro abandonados das ruas, varram as ruas, limpem a cidade, iluminem todas as ruas. Junto com o lixo, vem a promiscuidade. Rudolph Giuliani, então, viu que existe essa cadeia entre controlar crimes insignificantes e conter os grandes crimes. E aí, sabe o que aconteceu? Sabe qual foi o resultado disso? As taxas de homicídio, olha só, ele começou a prender a garotada que pulava a roleta do metrô. E como consequência disso, o índice de homicídios foi reduzido em 70%. 70%. Gente, o correlato da teoria da janela quebrada no mundo espiritual é a teoria do pequeno pecado. Se você agasalha o pequeno pecado no seu coração, logo os grandes entrarão, e atrás dele os maiores pecados virão. É a teoria do pequeno pecado. Se você for cuidadoso com os pecados que você considera pequenos e erradicá-los totalmente, a situação começa a se reverter. Você vai passar a viver em vitória, você vai passar a viver satisfeito, feliz, pleno, na presença de Jesus. Segunda aplicação: arrependa-se e sinta a paixão por Cristo retornar. Veja o que Jesus fala à igreja em Éfeso: lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no início. Lembre-se de onde caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no início. A perda do amor é em função do pecado. Gente, nós não percebemos. É lento e gradual. Quando o pequeno pecado entra no coração, nós começamos a nos desanimar, nós começamos a ficar abatidos. Na igreja, não sei se você já percebeu, que na igreja oceânica, nós somos cuidadosos em relação ao ativismo. Percebeu? Ou seja, nós enfatizamos, nós damos força para o seguinte: as pessoas que exercem um ministério, ela deve se concentrar naquele ministério. Nós não achamos uma coisa boa uma pessoa se envolver em diversos ministérios. Não é legal, não é bom, não faz bem para o seu coração, nem para ninguém. Nós estimulamos que a pessoa tenha um ministério e o exerça bem feito. Nós estimulamos que a pessoa tenha um tempo de descanso, repouso, lazer, tempo com a família. Então, gente, nós somos cuidadosos em relação a essa questão do tempo e do descanso. Inclusive, para isso, nós tiramos a escola bíblica dominical do domingo de manhã, começamos fazendo à tarde até que virou fim de semana de treinamento. Mas muitas vezes, gente, olha aqui para mim, muitas vezes o abatimento toma o nosso coração. Muitas vezes, mesmo a gente não tendo muitos ministérios e sendo cuidadosos nessa questão do repouso, muitas vezes nos sentimos cansados, muitas vezes abatidos. Vou fazer uma afirmação para você agora nesse momento importante.
Eu quero afirmar que muito mais do que o excesso de trabalho, muito mais do que os desgastes com os problemas da vida, muito mais do que as crises que aparecem no ministério, o que cansa a gente, o que mina a nossa motivação, o que nos leva ao desânimo, o que nos abate, são os pequenos pecados. É isso que nos desmotiva, é isso que nos abate. Você pode ser uma pessoa extremamente atuante, você pode passar pelos problemas mais difíceis da vida, você pode se ver em meio a crises inimagináveis, mas se você estiver vivendo em vitória, você não se abaterá, você não será destruído, o cansaço não tomará conta do seu coração. O que nos cansa, nos desmotiva e nos abate é o pecado. Não me refiro aqui ao que talvez a gente costume chamar de grande pecado, pecado escandaloso, não. Eu me refiro aos pequenos pecados. São esses pequenos pecados, ínfimos, que nós talvez consideremos desprezíveis. Eles é que nos tiram a alegria, a verdadeira alegria da vida cristã. E a nossa vida vai caindo naquela mornidão, nossa vida vai caindo naquela mesmice. Então, irmãos, a segunda aplicação é: cuide de sua alma, cuide do seu relacionamento com Deus, cuide da sua alma e do seu relacionamento, como você fazia no início da sua caminhada cristã. E se você fizer isso, você verá a alegria enchendo novamente seu coração. Se você erradicar os pequenos pecados da sua alma, você verá novamente uma enorme paixão por Jesus voltando a florescer dentro de você. É isso que a gente precisa. Segunda aplicação. Terceira, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tirado diretamente do texto, assim que ele termina. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não trate a palavra de Deus como um livro comum. Não trate aquilo que você vai ouvir aqui nesses dias como palestras comuns, como de algum profissional, de palestras de motivação. Mas tudo que você ouvir aqui, pondere com cuidado, considere com carinho, com temor. Se Deus está falando com a gente, é sábio nós levarmos isso a sério. Mude sua vida para valer. Assuma um compromisso de levar a vida cristã a sério, levar a vida cristã às últimas consequências. Vamos orar? Senhor, ajuda a gente nessa caminhada, Senhor. Leva-nos a entendermos essa realidade, abre o nosso entendimento, dá, Senhor, a cada um de nós a convicção do pecado, dos menores pecados, Senhor. Faz com que a gente sinta pelo pecado a mesma coisa que o Senhor sente, repulsa, Senhor, horror, desprezo. Ajuda-nos a gente a entendermos isso. Coloca isso, Senhor, dentro do nosso coração. Isso não é algo natural a nós, Senhor. A nossa natureza, ela tem prazer no pecado. A nossa natureza não tem prazer no Senhor. Isso é algo que só o Teu Espírito pode gerar em nós. Então, Senhor, nós te pedimos, tem misericórdia da gente, mas não permita que quando sairmos daqui, na terça-noite, quarta de manhã, não permita, Senhor, que nós saiamos daqui sem que os nossos valores tenham sido realinhados com os Teus, sem que o nosso coração esteja sentindo como o Teu, batendo como o Teu, vibrando como o Teu. Vem, Senhor, nesses dias aqui,
e reacende a chama, Senhor, na igreja oceânica. É por isso que estamos aqui, para te buscar, te ouvir, para recebermos o teu toque, sermos transformados por ti, Senhor. Então tem misericórdia da gente e faz assim. Nós pedimos, agradecemos em nome de Jesus. Amém.